A síndrome fúngica, talvez você saiba de alguns, mas hoje eu vou explicar os 12 que são mais prevalentes. Quanto mais eu converso com pessoas que têm o quadro de síndrome fúngica, mais eu reforço, mais eu fortaleço essa mensagem que é necessário desativar os gatilhos para que você colha os frutos, os benefícios e também consiga vencer sinais e sintoma, porque vencer síndrome fúngica é eliminar sinais e sintomas um a um, cada um, claro, na sua velocidade, no seu ritmo, e é por isso que nós estamos aqui com tudo nessa semana aí do evento Desvendando a Síndrome Fúngica, para você aprender de vez que tem sim solução o seu quadro, mas é que talvez você estava persistindo aí no caminho errado, e eu arrisco dizer que o caminho era só regado de exclusão de alimentos e talvez muitas medicações aí de repetição, ou talvez seja a primeira vez que você esteja passando por isso e está aí prevenindo, evitando que a bola de neve se torne uma avalanche. Para quem não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de conteúdos que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã, aí desvendando a síndrome fúngica e explicando também. Ótimo dia para vocês, pessoas bem nutridas. Vamos com tudo aí nessa manhã conversar sobre esses gatilhos da síndrome fúngica. Eu quero começar abordando aqui uma parte básica que eu repito muitas vezes em outros conteúdos, mas eu quero fortalecer isso aqui a vocês, porque às vezes dá a sensação que é só uma necessidade. Sheila, tem que tirar. Eu escuto vários profissionais falando que tem que tirar, tem que cortar aí trigo, tem que cortar o açúcar, e eu reforço aqui para você que não é isso que precisa ser feito. O que você precisa fazer é controlar a carga glicêmica das suas refeições para que a sua insulina não fique elevada. Então, o primeiro gatilho de hoje é insulina alta. Então, a pessoa que tem essa alteração, que não necessariamente ela precisa fazer exames para saber se tem uma insulina alta ou não, muitas vezes pela rotina, por aquilo que ela descreve, como ela distribui os alimentos nas refeições dela, isso já mostra se essa pessoa tem uma insulina alta ou não. E para a gente saber se a pessoa tem ou não, é só a gente entender quais são os 5 principais carboidratos que essa pessoa consome e a intensidade de energia que ela gasta ao longo do dia dela. É claro que o exame vem para fortalecer essa mensagem. Sheila, então quer dizer que eu não posso comer os alimentos fontes de carboidrato durante o tratamento da síndrome fúngica? Não, é incorreto pensar dessa forma. O que é preciso é controlar a sua insulina ao longo da vida, isso qualquer pessoa, mas é claro que num quadro de síndrome fúngica a atenção é redobrada, não deixar essa insulina elevada, para que isso não favoreça o crescimento do fungo, porque se sobra energia dentro do meu corpo, quer dizer que eu estou alimentando aquilo que vive dentro de mim. Está sobrando. Então, se está sobrando, eu estou nutrindo aquilo que está crescendo. E cada vez mais, esse crescimento aí, que é oportunista, ele vai aumentar, tá certo? Então, essa questão da insulina não é só alimentos específicos, como, por exemplo, um chocolate com açúcar. Isso não tem nada a ver. Inclusive, eu já dei meu relato aqui várias vezes a vocês, que eu não deixei de comer chocolate durante o meu tratamento. É claro que a distribuição, como eu disse, desses alimentos fontes de energia precisa ser de uma forma sábia. Você precisa olhar, você faz 3 refeições por dia, você faz 4, tem que ser de acordo com aquilo que você gasta de energia no dia. Você fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, então precisa bater isso, não é cálculo, é bom senso. E esse bom senso aí, conforme você vai mergulhando, se aprofundando na terapia nutricional, isso fica muito claro, muito fácil e muito leve de fazer. Não tem nada a ver com você colocar um nome na sua dieta. Tem a ver com você entender qual é o alimento que favorece ou não o quadro, se tem uma maior contaminação por micotoxinas, que é aquilo que o fungo deixa de toxina no alimento, que pode despertar aí um gatilho da síndrome fúngica em você. Então, você tendo essa sabedoria, essa informação, você vai escolher ali os melhores alimentos durante o período de férias do seu corpo. Porque terapia nutricional é o período, a folga que você dá para o seu corpo, para ele se fortalecer, se recuperar, igual quando você vai lá e tira suas férias, você vai para o Nordeste, ou vai para Gramado, ou vai para fora do país, você fica lá, você fica fazendo as coisas para se sentir mais leve, para descansar. Terapia nutricional é a mesma coisa, você dá um descanso para o seu processo digestivo, para os seus intestinos, para que o seu sistema imunológico volte a reagir. Então, primeiro gatilho, a insulina. Segundo gatilho, deixei anotado aqui para não esquecer de falar para vocês. Segundo gatilho,
a questão de cirurgias, tá? Então, qualquer cirurgia que você passe, conforme eu for colocando aqui os gatilhos para vocês, pode colocar aqui nos comentários se você tem dúvida de algum gatilho, que aí no final eu dou uma olhadinha para responder vocês ou para gerar mais conteúdo sobre isso, tá bem? Então, cirurgia, seja você tirar um dente do siso, seja você fazer uma cirurgia plástica, seja uma cirurgia de tirar um apêndice, seja tirar uma vesícula, enfim, qualquer cirurgia pode ser um gatilho, não necessariamente no momento que você faz a cirurgia, isso pode acontecer com o passar dos meses, dos anos, porque gerou uma agressão para o corpo e à medida que você recebe essa agressão, você leva ali uma sequência de medicações, que é um gatilho também, que seria o nosso terceiro gatilho, então de anti-inflamatório, de antibióticos e de omeprazóis aí associados, para você não ter dor no estômago enquanto você está recebendo essas medicações, porque normalmente são anti-inflamatórios muito fortes para controlar a inflamação, né? Ou é esse o papel da medicação, e também remédios para dor, que aí tem uma tendência de, digamos, machucar o seu estômago, por isso que você leva aí o omeprazol, você toma os inibidores da bomba de próton associado. Então, a cirurgia, mesmo que estética, se a pessoa não está com o corpo fortalecido, se ela não está com a imunidade ótima, se ela não vem se nutrindo, se ela é uma pessoa que, por exemplo, sempre há deficiência nutricional, ela tem queixas de deficiência nutricional e ela vai fazer uma cirurgia, mesmo que estética, isso pode favorecer o quadro. Porque o terceiro gatilho, que são as medicações, abrem as portas para o crescimento fúngico. Então, se eu deixo disponível, se eu coloco uma medicação que baixa as boas bactérias e que favorece ali o momento do fungo crescer, porque se eu uso um antibiótico, eu vou controlar bactérias, inclusive boas bactérias. E se eu não associo durante a cirurgia uma terapia nutricional, eu estou ali baixando as boas bactérias, não coloquei terapia nutricional, estou comendo os alimentos que eu sempre comi, não recebi uma conduta para isso, não recebi uma conduta de suplementação durante a recuperação. Isso serve para dente também, qualquer tipo de cirurgia, tá? Reforço aqui a vocês, tem que fazer terapia nutricional. Então, a terapia nutricional não é só para quem tá ali com as doenças, está com um tempão de anos carregando candidíase ou infecções de repetição. Terapia nutricional é para qualquer pessoa que vai passar por um ciclo de medicações que podem aí gerar um gatilho para crescimento fúngico, tá? Então, terceiro são as medicações que vocês verificam lá na bula, que tem todas as informações das consequências dessas medicações se não tiver um cuidado ali após o uso delas, tá certo? Então, a terapia nutricional se encaixa nisso daí, tá bem? Bom, terceiro, medicações que eu falei aqui pra vocês. Então, usar essas medicações sem estar com o corpo saudável vai baixar ainda mais a sua imunidade e com isso pode ser um gatilho para síndrome fúngica. Quarto, a questão dos alimentos contaminados aí por micotoxinas, por mofo, que você não vê, que você não percebe. Então, lembra lá na casa da tua mãe, ou na sua casa mesmo, que você vai lá e tira o morango da embalagem e ele tava com mofo e você come o restante dos alimentos, ou na sua fruteira você coloca muitos alimentos misturados. Então, coloca banana, manga, tudo ali na mesma fruteira, fica um em cima do outro, aí um começa a estragar e você vai lá e tira o que está estragado e deixa o restante dos alimentos. Então, toda vez que isso acontece, corre-se o risco, tá? Não quer dizer que vai ter uma grande presença, mas corre sim o risco de ter ali micotoxinas, e essas micotoxinas você não sente de imediato, não é igual você comer um alimento estragado, que você come ali, você passa mal, por exemplo, uma salmonela numa maionese. Mas você recebendo essas doses desse pequeno veneno, mês após mês, ano após ano, se você tem esse tipo de hábito na tua casa, do estoque de frutas, porque fruta, pessoas bem nutridas, vocês têm que colocar, para 3 dias, comprou as frutas, 3 dias vai lá e consome essas frutas. Não faz estoque de fruta. Ah, Sheila, mas eu não consigo ir na feira, não consigo ir no mercado com frequência. Congela, então. Então, você vai fazer vitamina com a fruta, você vai fazer ali batidinhas com elas. Não deixe essas frutas estragarem, começar um processo de amadurecimento acelerado, porque isso durante terapia nutricional, ou se você quer prevenir para não adoecer, por exemplo, eu estou ótima, passei já pelo meu tratamento da síndrome fúngica e eu não quero ter síndrome fúngica novamente.
Então eu vou fazer estoque de fruta na minha casa, eu vou comer uma fruta que tem ali um mofo, uma presença de alguma coisa? Não vou fazer isso. Então eu tenho conhecimento, eu vou fazer o quê? Não deixar a fruta estragar, vou congelar a maravilhosa fruta e vou consumir ela da forma correta. Isso serve para qualquer alimento, tá? Estoque de vegetais também e a questão aí dos cereais. Então toda vez que é deixado cereais em embalagens abertas aí de farinhas, de milho, de oleaginosas, que é o grupo da castanha, de leguminosas, que é o grupo do amendoim, que dá até medo. Então tomem cuidado com as embalagens que estão abertas aí no seu armário, que não está vedada, que não está fechada e que há risco de crescimento de fungos dependendo do tempo. Isso pode acontecer, pessoas bem nutridas, também com azeite, com vários outros alimentos. Tem o tempo certo de utilização. Tá escrito na embalagem. Então, após aberto, consumir em tantos dias. Porque o crescimento acontece. Fungo gosta de comida, assim como nós. Por isso que uma pessoa que está com crescimento de fungo, seja uma candidíase, uma micose ou leves sinais e sintomas, essa pessoa se sente cansada, se sente fadigada, sem libido, sem energia, porque ele está roubando a energia e essa energia é a nível nutricional. Então, nos alimentos da sua casa acontece do mesmo jeito. Toda vez que você deixa ali os alimentos com esse crescimento acontecendo, o fungo celebra. Então, o fungo, ele está aqui antes de nós, ele é muito sábio, então ele se aproveita dos nutrientes dos alimentos, tá? Não vai crescer numa margarina, por exemplo, porque ele é inteligente, não vai crescer num alimento que não é alimento, né? Ele vai crescer numa manteiga, né? Numa manteiga ele cresce, tá certo? Então, falamos aí cirurgia, da questão da insulina, tá? Que tem que controlar a distribuição desses carboidratos ao longo aí das suas refeições, de acordo com o movimento que você faz no dia. A questão das medicações, tá? Seja elas antibiótico, anticoncepcional, antiácidos, anti-inflamatório, laxantes, tudo isso pode impactar nas suas boas bactérias, abrindo aí a porta para o crescimento do fungo. Falamos aí também do bolor, tá? Do mofo presente nos alimentos e reforço aqui para vocês mais um gatilho, que é a repetição das medicações. Então, toda vez que você tem que usar mais de uma vez a medicação, então você teve uma infecção, você usou a medicação, aí você vai lá e vai passar a medicação de novo. Então, essa repetição sobrecarrega o seu fígado. Então, todo o seu processo de eliminação de toxinas, que ele tem que fazer todos os dias, porque todo santo dia a gente entra em contato com toxina, tá? Seja a toxina que a gente nem percebe que é toxina, por exemplo, eu fui fazer um bife e deixei o bife queimar um pouquinho. Aquele carvãozinho que tem no bife é uma toxina. O fígado precisa eliminar aquilo. Aquilo a gente não guarda, porque não é nutriente. Isso num pão, isso em qualquer alimento, tá? Claro que você não precisa ficar com isso na cabeça, mas eu quero te mostrar o seguinte. Imagina teu fígado lá tendo trabalho de eliminar poluição, de eliminar contaminantes, de eliminar as substâncias que não são necessárias para você viver, e você fica ali repetindo medicações, achando que isso não causa um efeito colateral, mas há um preço a ser pago. E esse processo de detoxificação, se não acontece, sabe aquele leve mofinho que você comeu sem querer no alimento, que estava ali na fruteira, ou no azeite, que já estava aberto há mais tempo, o teu sistema imunológico vai ficando cada vez mais enfraquecido. Porque ele já estava enfraquecido. Porque se você tem qualquer sinal e sintoma de crescimento fúngico, você já tem uma baixa de imunidade. Se você tem qualquer ite, dermatite, rinite, sinusite, você tem um sistema imunológico super agitado. Se você tem uma candidíase, isso mostra que você tem um sistema imunológico enfraquecido, tá certo? E aí você vai lá, sem nem saber disso, vai colocar a medicação novamente para te livrar da dor. Não estou falando que é errado isso, mas estou falando que a repetição de algo que não funciona, que não te tira ali da doença, é algo que precisa ser repensado. Então, aliviou o sintoma, vai atrás do tratamento que realmente te tira da causa. Então, te livra dessa causa da doença. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O valor e o poder que a terapia nutricional tem, que o alimento tem, que os nutrientes têm. Tá certo? Então, falamos aí desses 5, tá? Desses 5 gatilhos já. Agora vamos para o 6º, que é a questão aí da repetição e da frequência dos alimentos, que não tem nada a ver de você repetir um vegetal, uma fruta, verdura e legume, não estou falando disso. Estou falando da repetição e da frequência dos alimentos que podem te causar uma hipersensibilidade alimentar. Então, durante todo o ciclo, todo o passo a passo, é necessário que você olhe o cenário. Então, durante ali a sua semana, o seu mês, qual é a frequência e a repetição para aquilo que você não consegue digerir muito bem?
Sheila, qual exame que eu faço para saber se eu faço uma boa digestão, se eu não faço? Prestar atenção em você. Quando você come um alimento, nos próximos 4 dias, um alimento, digo assim, os alimentos ao longo do seu dia, tá? Dos próximos 4 dias, se seu corpo mostra sinais, se mostra sintomas, aquilo que você sente, estou sentindo, ele manda uma mensagem para você, seja digestiva, seja de pele, seja um ataque da candidíase, isso mostra que esse alimento, algum dos alimentos do dia é gatilho. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com a mistureba, cuidado de colocar várias coisas no prato. Quando você estiver maravilhosa, venceu a síndrome fúngica, tá no seu caminho, você pode comer o que você quiser, na hora que você quiser, a mistura que você quiser. Mas lá, durante o passo a passo que você vai receber, você tem ali todo um caminho de direcionamento para você entender essas misturas. Então, se você vai lá e coloca uma concentração, coloca no prato muita coisa que você não consegue identificar se você digere bem ou não, isso pode sim ser um gatilho. E te digo mais, a mistura, dependendo como foi feita, interfere na absorção de minerais. Então, no nosso corpo não dá para ser absorvido tudo ao mesmo tempo. Então, se eu misturo ali, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo clássico, não tô falando que é vilão, tá? Mas eu estou falando que se eu estou pensando em me nutrir e eu faço essa mistura, isso não é tão favorável. Um estrogonofe que tem ali a carne e uma preparação que tenha leite na sua composição, tá? Então, essa questão desses 2 ingredientes, quando eu penso nos minerais que estão presentes na carne, principalmente zinco, aqui falando para vocês, o cálcio que está presente ali no leite interfere na absorção desse zinco. Isso pode acontecer, por exemplo, numa salada. Então, eu vou lá e vou comer com uma proteína e eu coloco um queijinho por cima. No momento eventual, de férias, ou no momento que você está ótima, maravilhosa, sem problema algum, mas durante a sua terapia nutricional, esse tipo de mistura pode não ser favorável, tá? Principalmente colocar aí muitas, agora falando de outro ponto, colocar muitas sementes junto com uma proteína animal. Então, às vezes, vê lá um bowl, vai comprar alguma coisa na internet ou comprar em algum restaurante e vem normalmente aquelas misturas, né, de muitos ingredientes e o corpo não dá conta de digerir aquilo e também não dá conta de absorver todos os nutrientes presentes ali naquela refeição. Então, esses 2 pontos são de extrema importância que você fique de olho para desativar aí esses gatilhos, tá bem? Então, desative aí os gatilhos. E adianto aqui a vocês, quem não começou a assistir os vídeos do evento Desvendando a Síndrome Fúngica, porque isso aqui que eu estou fazendo é um bônus associado ao evento. O conteúdo valioso que está no evento não vai ser falado aqui, é disponibilizado para quem está lá, os testes também, tá? Então, de forma gratuita, eu disponibilizei para vocês o primeiro módulo do tratamento do Você no Controle, tá? Para que vocês apliquem os testes, para que vocês tenham os primeiros direcionamentos do tratamento, para que vocês tenham um ponto de partida para saber que há um tratamento diferente para a síndrome fúngica e que é impossível, em 1 hora de consulta, eu sentado 1 hora de passar todas essas informações, e por isso que eu fiz o método Você no Controle, que não está aberto as inscrições. Quando eu abrir, eu aviso para vocês que é no domingo, dia 23, tá bem? Estou falando isso porque tem gente colocando aqui, preciso de uma consulta. Infelizmente, uma consulta não iria te ajudar, tá? Então, consulta é uma sessão de perguntas e respostas. Então, só perguntas e respostas não são o suficiente para você entender o tratamento da síndrome fúngica. Então, eu coloquei isso dentro de 3 meses para que você realmente vire chaves e não só mascare, tá, o tratamento, que você tenha resultado. É para ter resultado, gente. O meu trabalho, ele só faz sentido aqui para mim, eu estar todos os dias fazendo live, falando com vocês, quando você melhora, quando você sai dessa, quando você tem a virada de chave para acreditar no alimento, para acreditar na nutrição. Caso contrário, você continua patinando, se enfiando em medicações, mês após mês, adoecendo, e você vai colher frutos dessas medicações de forma muito negativa num futuro não tão distante. E eu espero ser a mensageira dessa palavra na sua vida, porque eu gostaria de ter recebido isso também. Lá atrás, ainda quando eu era adolescente. Então preste atenção nesses gatilhos que eu estou falando aqui hoje para você, tá bem? Então vamos lá, falamos aí dos 5 gatilhos. Agora vamos para o 6º. A questão do eixo intestino-cérebro doente, tá? O que é isso, Sheila?
aquela conexão do intestino que não está legal, que não funciona muito bem, e a pessoa tem uma sensação de estar sempre triste, de estar com as emoções lá embaixo, de não ter autoestima, de não conseguir ir no banheiro logo pela manhã, que é o momento certo de ir pro banheiro, né? Eliminar ali as fezes. Então, esse eixo intestino-cérebro, essa conexão, ela funciona todos os dias. Então, se eu tenho ali uma disfunção e eu tenho a necessidade, não estou falando que as medicações para depressão e para ansiedade não são importantes, tá bem? Então, se o seu médico prescreveu e se ele conversou com você também para você enxergar a sua terapia nutricional de uma forma diferente, que a falta de um nutriente do grupo B, por exemplo, B9, B6, se faltar na sua vida, você pode ter aí mais sensação de tristeza, de depressão, tá? Então, se ele conversou isso com você, então você entendeu esse eixo intestino-cérebro. Agora, se você recebeu apenas medicações, não foi orientada da importância da terapia nutricional na sua vida, eu estou fazendo esse resgate aqui para você. Então, tristeza não é só uma situação ruim que aconteceu no meu dia. Às vezes não aconteceu nada e a pessoa tem essa sensação de tristeza. Então, esse eixo está relacionado à pessoa conseguir ir no banheiro, conseguir ter uma produção de bolo fecal, por isso que tem aquele termo, uma pessoa enfesada, ter essa produção de bolo fecal da forma correta e também ter as suas emoções de maneira equilibrada. Claro que nenhum dia é perfeito para ninguém, mas eu ter um controle aí da minha irritabilidade, das minhas emoções, que tem o despertar a nível intestinal, assim como, por exemplo, a produção de serotonina, que dá a sensação de prazer e bem-estar, tá certo? Que tem a conexão aí com o meu cérebro, que mais tarde no dia tem a produção ali de melatonina, que vem, né, da serotonina, que faz com que eu tenha um sono reparador. Se eu tenho um desvio nesse eixo intestino-cérebro, isso se torna um gatilho para síndrome fúngica, porque eu enfraqueço o meu sistema imunológico. Então, toda vez que eu tenho ali esse desfecho ruim do meu intestino, que eu deixei pra lá, o meu intestino, falei assim, assim mesmo, ele não funciona bem, sempre foi assim. Ou se, por exemplo, eu tenho essas sensações de deficiência nutricional e eu só uso medicações e eu não observo isso, né? Não faço uma correção, uma terapia nutricional, só uso uma medicação quando eu tenho uma sensação de tristeza, ou tenho um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, por exemplo. Então, tem várias frentes aí a serem analisadas, tá bem? Então, vamos pro próximo aí, pro 7º gatilho, a questão do mofo oculto. Tô vendo os comentários de vocês, que maravilha! Muito bom a interação de vocês. Então, quem escreveu aqui, nossa, eu já fiz de tudo, não fez de tudo. Aposto que esses gatilhos aqui que eu estou falando para você, você não corrigiu. A maioria deles você talvez não soubesse, tá? Então, há necessidade, gente, da gente se posicionar de forma positiva, de falar, eu já fiz algumas coisas que não deram certo, que não foram adequadas para o meu tratamento, eu não encontrei o caminho correto, mas agora eu estou querendo aprender, me aprofundar no meu tratamento, não terceirizar mais o meu tratamento, assumir o controle da situação, estudar sobre isso de forma leve, aplicar uma terapia nutricional da forma correta. Então, quanto mais a gente verbaliza o que a gente deseja e não reclama e não puxa energias ruins, então, mais fácil de resolver o problema. Agora, se eu fico abatida, olhando para baixo, reclamando e não colocando o meu olhar à frente, difícil colher frutos. Isso para qualquer pilar da nossa vida, tá bem? Então, vamos lá. Questão de mofo oculto. Na casa de vocês, na minha casa, gente, eu morava, para algumas pessoas que não sabem, eu morava no Campo Limpo, morei minha vida inteira praticamente, né? Lá. E tinha as paredes com mofo, com infiltração, então a casa ficava bem mofada. E antes disso mesmo, essa casa, quando os meus pais compraram, tinha carpete nessa casa. Então, a presença, o risco de ter uma contaminação de mofo e também de crescimento de fungos em carpetes, em cortinas, em sofás, em ar-condicionado. Então, isso pode estar presente na sua casa. Não quer dizer que você não vai evoluir, eliminar sintomas se há essa presença de mofo na sua casa. Mas eu quero te mostrar que se isso está acontecendo, é algo para você colocar no seu checklist, para você colocar datas para resolver. Então, quando que eu vou resolver isso?
Então não dá para resolver agora, vou colocar até o final do ano eu resolvo essa questão de mofo dentro da minha casa. Então coloque datas, trace metas, tá certo? Digo isso porque toda vez que você encosta, que você respira, que você chega perto, que você toca sem luvas, você está entrando em contato aí com toxinas muito, muito graves e que isso pode gerar um gatilho muito forte, principalmente se você já está no uso de medicação, se você está desnutrida, que você pode estar alimentada e desnutrida, tá certo? Então preste atenção como está a sua casa, como está esse ambiente, também como está o seu pet, tá certo? Então se você tem um bichinho na sua casa, cuide do seu bichinho também. Todo mundo tem que ficar bem nutrido para que essa recuperação aconteça, tá certo? Então a nutrição te resgata para te fortalecer, para deixar o seu sistema imunológico forte, para quando você entrar em contato com esse mofo oculto, o seu corpo conseguir reagir. Mas uma pessoa que, por exemplo, dorme num ambiente que tem essa presença do mofo por muito tempo, é muito difícil não ter um impacto no sistema imunológico, tá certo? E já puxando aí esse gatilho, né, desse gatilho aí do mofo, vamos para outro, que é a questão dos produtos de limpeza. Então, uma pessoa que entra em contato com produtos de limpeza sem usar luvas, tá? Ou que compra muitos produtos de limpeza com colorações fluorescentes, com muito cheiro, muita fragrância, isso pode ser um gatilho, porque vai fazer com que o seu fígado fique cansado. Então, toda vez que ele entra em contato com substâncias que ele tem que excretar, então aqui você vai respirar aquele cheirinho de ambiente que é artificial, que tem compostos tóxicos, então você está respirando. Aí você pode entrar em contato, encostar ali em produtos de limpeza que são tóxicos. Isso não evapora, gente. Isso a gente absorve e o fígado tem o trabalho. Só que lembra que o seu fígado está tendo o trabalho de eliminar fungo e toxinas. Porque quando você está no processo de eliminação do fungo, que você está em quebra de biofilme, que você ainda não começou, você vai começar porque você vai querer vencer a síndrome fúngica, e se você está usando alguma medicação, você está com a intenção de ter essa quebra do biofilme, mas que talvez não possa funcionar para você porque seu sistema imunológico está enfraquecido. E um dos motivos é esse contato com esses produtos aí de limpeza que são desnecessários, tá? A gente não precisa de um produto de limpeza roxo fluorescente dentro da nossa casa. O que você precisa do básico, né? De um álcool 70 e talvez no lisoforme e um detergente. É isso que a gente precisa, né? Para fazer uma higiene de uma casa. Não há necessidade de colocar muitos produtos. Então, eu sugiro isso a vocês para vocês desativarem esse gatilho que pode levar a um enfraquecimento, a um adoecimento ainda maior, tá certo? Então, vamos para mais um gatilho, para o 8º gatilho, que é o 9º, na verdade, que é a questão de não deixar ventilar as partes íntimas, tá? Então, partes íntimas não tem que estar tapada, não tem que estar fechada, independente se você tem candidíase ou não. Eu não tive o despertar de candidíase vulvovaginal, tá? Durante o meu quadro de síndrome fúngica, para mim era muito mais forte a questão aí de micose, o eczema, né? Que foi desesperador, uma coceira. Se você tem a coceira vulvovaginal na mão, não é muito diferente, tá bem? É uma dor, dói muito, as bolhas estouram, você não consegue fazer nada com as mãos, né? Então, é sofrido também. Então, independente onde seja o seu órgão de choque, onde está doendo, onde não está doendo, mas você está com sinal e sintoma de enfraquecimento do sistema imunológico, é para deixar as partes íntimas respirar, tá? Então, eu tô falando as partes porque o homem também tem, tá? Mas aqui falando direcionado às mulheres, não use calcinha, tá certo? Fique sem calcinha. Eu não uso calcinha há muitos anos, né? Acho que desde ali de quando eu tive o quadro. Muito antes disso, eu já não tinha o hábito de utilizar. Então, use mais vestidos. Mesmo que você vá usar uma calça, tente comprar calças com tecidos que você não precise usar calcinha, tá certo? Ai, Sheila, mas eu vou usar sem calcinha e aí vou usar a calça de novo. Aí você lava a calça e aí você usa a calça de novo, tá certo? Então é assim que tem que ser, a gente tem que deixar ali essa parte respirar. Então você bota um fio dental aí, mulher, deixa esse fio dental aí pro Dia dos Namorados, para datas especiais, mas você bota um fio dental que fica machucando suas partes íntimas, bota um tecido aí que não é legal, que fica raspando, isso vai enfraquecer ainda mais a pele da sua região íntima, isso não favorece em nada, tá certo? Então esse é um gatilho que eu sei que muitas já têm essa informação, mas que persistem em usar a calcinha, e eu sugiro aqui a vocês, não usem, tá certo?
Usa vestido, compra os vestidos belos, saias. No inverno use calças aí com tecidos de algodão, como eu disse, com tecidos que te deixem confortável. Deixa a calça jeans de lado, independente se o seu órgão de choque for vagina ou não, tá certo? Porque é uma questão de ambiente saudável, é de microbiota. A microbiota está por todas as partes, que é onde vivem os fungos, as bactérias, os bichinhos. Então eu não posso favorecer o crescimento. Por isso que uma pessoa que é até virgem, ela pode ter um crescimento de fungos, porque o ambiente pode ficar fechado, úmido, isso acontece com crianças, com adolescentes, virilha fica transpirando. Sei que agora no inverno é mais difícil, mas de qualquer forma, aproveite o momento para deixar aí respirar, tá certo? Vamos para mais um gatilho. Estão gostando aí do conteúdo? Está fazendo sentido para vocês? Coloca aqui nos comentários, tá bem? Coloca aí os coraçõezinhos para eu saber que está sendo legal para você. Interage aí, participa, porque isso é importante para mim, para eu saber se eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bem? Então, mais um gatilho, essa questão aí da gordura abdominal. Não falando de estética, tá, gente? É claro que estética, cada um tem o seu nível de importância, cada um gosta do seu corpo de um jeito, do seu biotipo, mas isso é a base da saúde. Região onde estão os órgãos não é para ter estoque de gordura. Então, onde eu tenho ali o meu fígado, onde eu tenho meus intestinos, eu tenho que cuidar para não ter estoque de gordura, porque toda vez que eu deixo esse estoque de gordura aumentar, por mais que eu levante a bandeira de é biotipo, eu tenho que respeitar, eu tenho que me amar, me aceitar, sim, há sempre uma pessoa que tem uma tendência maior geneticamente para a obesidade. Se a gente for lembrar lá da nossa sala de aula, na infância, pelo menos a geração aí minha dos anos 80, era uma pessoa na sala que tinha sobrepeso e obesidade. Era uma só, a maioria não tinha. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é que a maioria das pessoas ganham peso por questão mesmo das escolhas alimentares, pelo estilo de vida. E se essa pessoa tem esse estoque de gordura na região da barriga, isso favorece sim um gatilho para a síndrome fúngica. Ah, Sheila, isso está acontecendo comigo, eu tenho que fazer alguma coisa para emagrecer? Não, você vai tratar síndrome fúngica e quando você trata a síndrome fúngica, você emagrece como consequência. E a pessoa que já é magra, mas é desnutrida porque não consegue ganhar massa muscular, ela tem um efeito reverso. Ela consegue ganhar peso porque ela consegue absorver mais os nutrientes. E a pessoa que é sobrepeso, mais desnutrida, ela consegue emagrecer e consegue nutrir o seu sistema imunológico, tá? Porque a resposta do biotipo do corpo, ela vai ser desencadeada de acordo com aquilo, a resposta do seu DNA. Então, tem a pessoa que tem a tendência a ser mais magra e tem a pessoa que tem a tendência a ganhar peso. No meu caso, durante o ano lá de 2017, eu estava sobrepeso. Eu nem tinha percebido isso. Quem assistiu o episódio 1 lá do evento sabe do que eu estou falando. Então, não tinha percebido o ganhar de peso com os anos. Eu não me incomodava com isso. Mas havia um estoque de gordura ali concentrado na região abdominal, uma predominância estrogênica acontecendo, e isso faz com que o processo, se eu não cuido, né, da terapia nutricional para síndrome fúngica, eu continuo ganhando peso. E eu emagreci, não foi, pessoas bem nutridas, não foi porque eu simplesmente falei assim, eu quero ficar com o corpo magro. Foi porque foi uma consequência. Então, conforme eu apliquei a terapia nutricional, foi passando os meses e eu fui emagrecendo. E hoje, o que vocês enxergam aí, eu fazendo exercício, o meu estilo de vida, é o que eu gosto de fazer. É o que faz parte da minha vida. Não é o que precisa ser feito para a síndrome fúngica, tá bem? Porque agora eu já não estou mais no quadro de síndrome fúngica. O que eu sugiro fortemente para quem está no quadro de síndrome é não fazer exercício de alta intensidade. A atividade física tem que ser moderada, tá? Durante o processo aí, para te ajudar a ter paz mental, a te trazer bem-estar durante o processo aí de tratamento, tá certo? E vamos pro último gatilho aí, tá certo? Então, nós falamos da repetição de alimentos com potencial alergênico, questão de cirurgia, insulina, então a distribuição de carboidratos aí ao longo do seu dia, consumo de bolor, seja por fruta, por alimentos aí que estão contaminados e você não está sabendo, que está guardado muito tempo aí na sua casa, a repetição de medicações, então tô sempre doente e eu vou lá, coloco a medicação sem tratar a causa disso, tá certo? Então a presença de qualquer antibiótico, corticoide, anticoncepcional
Isso pode ser um gatilho, não quer dizer que você tenha que deixar de usar a sua pílula se você está tomando agora, mas isso é para ser analisado. Se está tendo uma deficiência nutricional por conta desse uso da pílula, precisa ser consertado e a terapia nutricional é para isso. O gatilho do eixo intestino-cérebro, então a pessoa que tem essa sensação de tristeza, de cabisbaixa, de depressão, que tem diagnóstico disso e não recebeu uma terapia nutricional associada, que está ali com quadro de constipação, que é uma pessoa enfesada, isso tem relação com o gatilho da síndrome fúngica. Mofo oculto na sua casa, então seja aí nos carpetes, nas cortinas, no ar-condicionado, tudo isso precisa ser analisado no seu pet, tá bem? Então, analise aí. A questão de deixar respirar as partes íntimas, então de ficar aí sem deixar o trem abafado, deixa respirar. Produtos de limpeza, a gordura abdominal, né? Essa gordura aí que vai ser eliminada conforme você receber o tratamento, a terapia nutricional, mas ela é um gatilho, então se você ganhou peso assim como eu, isso favoreceu o gatilho da síndrome fúngica, tá bem? E o último é a questão aí da má absorção a nível intestinal. Então, má absorção de nutrientes, que é causado pela permeabilidade, que todos esses gatilhos que eu falei aqui para vocês vão gerando como se fossem machucadinhos no nosso intestino que a gente não vê, a gente não sente, mas é chamado de intestino permeável. Então, esse intestino, quando recebe ali alimentos, na hora do processo digestivo fica tudo muito trabalhoso, muito dificultoso e não tem uma boa absorção desses nutrientes. E também deixa passar aí nesses machucadinhos do intestino, é como se ficassem umas aberturas assim, deixa passar toxinas. E aí vem o despertar dos sintomas. Então é a dor de cabeça, é o cansaço, é a pele que não vai ficando tão bonita, é a fadiga, a falta de libido, que é o estoque de toxinas dentro do corpo. Então todos esses gatilhos podem ser tratados e serão, tá? Mas o que eu quero que vocês resgatem aqui deste conteúdo de hoje é o que vocês já podem iniciar, já podem ter esse olhar aí dentro da casa de vocês, para que você já comece a cuidar de si e também comece aí a relatar para mim o que você já fez de diferente desde que começamos o evento Desvendando a Síndrome Fúngica. Quem não assistiu os vídeos do evento, convido a entrar aqui no link do perfil quando acabar a live, se cadastrar para você ter acesso a todos os materiais. Ontem foi disponibilizado o rastreamento metabólico para você ver o seu nível de hipersensibilidade alimentar. No domingo foi disponibilizado os testes de disbiose, o teste de síndrome fúngica, um guia muito legal que eu fiz para vocês, tá? Com informações aí sobre os sabotadores do tratamento, que amanhã vamos conversar sobre isso. Então vale bastante a pena você participar, de mergulhar nesse evento, se você quer realmente tratar a causa do seu problema, tá bem? Então deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Isa perguntou, o amendoim tem a facilidade de ter crescimento fúngico? Sim, muito, tá? Então depois, por curiosidade, se você quiser jogar na internet, joga lá aflatoxinas, né? Ou fungos no amendoim, por exemplo. Então você vai achar bastante conteúdo sobre isso. E por mais que tenha selinho ABCAB ali no amendoim, eu sugiro que não utilize se você está com o seu sistema imunológico enfraquecido. Eu, por escolha própria, eu já não tenho mais o quadro de síndrome fúngica, mas é um dos alimentos que eu não consumo, tá? Não faz parte da minha vida amendoim. Elisa colocou aqui, Sheila, estou em tratamento da síndrome fúngica, maravilhosa, porém preciso fazer a extração do dente. Posso fazer sem tomar antibiótico? Não, você vai ter que utilizar o antibiótico se o profissional te passar, tá bem? O que você vai fazer é o seguinte, continuar na terapia nutricional. Então, tudo aquilo que está dentro do método, todo passo a passo, você vai assistir ali os módulos mais pra frente, tudo aquilo vai contribuir em qualquer momento da sua vida que você tiver a necessidade de usar um antibiótico. Então, seja para extração de um dente, como eu disse, alguma cirurgia plástica, uma cirurgia de emergência, você vai voltar para o conteúdo do método e vai continuar aplicando ali o ciclo da alimentação e os módulos seguintes, tá bem? Então, eu sugiro que também assista os módulos da imunidade para frente, tá? Que isso vai te ajudar caso você não tenha chegado lá ainda. Pan tá perguntando aqui sobre óleos essenciais. Eu não indico óleo essencial para tratamento de síndrome fúngica. Para manutenção, sim, são maravilhosos. Alecrim, melaleuca, você pode utilizar na sua vida. Então, óleo essencial
é manutenção, mas não tomar óleo essencial ou aplicar óleo essencial com a intenção de quebrar biofilme, porque eu preciso quebrar biofilme a nível do trato gastrointestinal. E é muito perigoso e desconfortável você ficar tomando óleo essencial, então tem que tomar bastante cuidado, tá bem? Eu não recomendo. Agora, se algum profissional recomendou isso a você, aí você tem que conversar com ele, ajustar direitinho a prescrição, tá bem? A Fernanda colocou, fiz uma cirurgia, esterectomia e de lá pra cá episódios de candidíase só aumentaram. Eu te entendo, porque Fernanda, é bem provável, arrisco dizer aqui que ninguém te orientou a fazer uma terapia nutricional antes da cirurgia, ou talvez foi uma coisa de emergência, mas nunca é tarde pra gente se cuidar. Então, a partir de agora, cuide da sua terapia nutricional, siga o passo a passo, tá certo? Resgata a sua nutrição pra você fechar as portas para esse crescimento de fungo. Porque o fungo está crescendo porque teu sistema imunológico está enfraquecido. E não tá enfraquecido, gente, falar assim, então eu vou tomar aqui uma vitamina C para resolver. Não é isso, tá? Então envolve todos esses gatilhos que eu estou falando hoje para vocês e muito mais outros pontos, que não são difíceis de entender, mas eu quero que vocês compreendam que em uma hora, né, sentar muitas vezes na frente ali do profissional, esperar que uma hora vai sair com papel e resolver todos os problemas, isso é uma ilusão, uma utopia e a gente não consegue, tá? Então dentro de 3 meses eu consegui colocar o conteúdo ali para vocês vocês assistam, apliquem e tenham assessoria, tire dúvidas conforme for o andamento aí do tratamento, tá bem? Elisa Maravilhosa perguntou sobre a B12, só que nos momentos não dá resultado. B12 demora mesmo para subir, tá? Principalmente se o quadro de síndrome fúngica estiver instalado. Então tem que esperar mais tempo ou aumentar a dosagem dessa B12, tá bem? Em alguns casos tem que tomar intramuscular, tá? Então casos mais severos de B12 baixa, aí o médico passa intramuscular que você vai tomar já direto aí, uma injeção para subir essa B12, tá bem? Neve colocou, a diminuição de açúcares e lácteos não se resume a isso, tá bem? Então, há muitos relatos, a pessoa fala assim, mas eu já tirei esses alimentos. Não adianta tirar e não colocar nada no lugar. Você pode até escolher tirar, se isso... eu não tirei lácteos e nem açúcar da minha rotina durante o meu tratamento. Isso pra mim, pro meu DNA, para aquilo que resolve pra mim. Pra você, o que vai resolver? Vai ter lá todo o passo a passo pra você fazer o ciclo dos alimentos pra você entender o que é melhor pra você. Mas por isso que eu digo, gente, não tem uma fórmula que eu vou... assim, você vai seguir isso daqui e isso é perfeito pra você. É tirar o açúcar que vai resolver. Não, o que vai resolver é você recuperar o seu sistema imunológico, restaurar a barreira aí do seu trato gastrointestinal. Eu sempre mostro aqui porque sei que essa palavra aí é confusa. Então, recupera da boca até o final dos intestinos, resgata a sua absorção de nutrientes, resgata o funcionamento do seu corpo para você conseguir tolerar aí alimentos. E é claro que tem alimentos que você percebe que não são bons para você, não são bons para o seu DNA, que você vai parar para fazer a sua terapia nutricional e entender quais são. E aí você vai perceber que você não vai querer colocar, porque aquilo que te faz mal, igual o amendoim, eu falo aqui pra você, se me faz mal, pra que eu vou comer? Né? Tem tanto outro alimento, eu como amêndoa, pra que eu vou comer amendoim? Tá? Então tem que ter essa cautela aí de identificar, investigar aí os alimentos. Cal colocou assim, infecção urinária de repetição também pode resolver com a nutrição? Com certeza, tá? Porque o que causa uma infecção urinária? Não é só as brincadeiras ali, pênis no ânus e aí vai pra vagina, aquelas coisas que a maioria das mulheres mais experientes já sabem. As mulheres jovens talvez não saibam, então eu resgato aqui essa informação. Então, às vezes é virgem ainda, qualquer tipo de contaminação ali que a bactéria possa parar no seu trato urinário pode te causar essa infecção urinária. E às vezes numa relação sexual, tem a pessoa que tem as brincadeirinhas ali e tem a contaminação da região ali da mulher e vai parar nas vias urinárias também. Então tem esse ponto aí que é o básico dos cuidados que precisa ter. E tem também a questão do sistema imunológico. Quando o sistema imunológico tá na bad, gente, tá ruim, a translocação de bactérias acontece o tempo todo. E aí essa translocação é o passeio da bactéria para o lugar errado. Então algumas pessoas podem ter gastrite, porque teve a translocação da bactéria do nível intestinal para o estômago. Tem pessoas que podem ter infecção urinária, porque teve a translocação, mesmo não fazendo sexo, mesmo estando ali de boaça, teve a translocação dos intestinos para a região do trato urinário. Então, essa translocação, esse passeio que a bactéria fica ali, deixa a vida me levar, é por conta de um sistema imunológico que não está competente. O sistema imunológico é como se os soldados estivessem sem as roupas para a batalha, estivessem sem os sapatos para a batalha, estivessem sem arma,
Então o soldado tá lá, sem ferramentas nenhuma e chega uma galera, uma guerra é instalada e esses soldados não conseguem dar conta disso. Isso que acontece com o nosso sistema imunológico. Lembrando que, reforço, que o nosso processo de envelhecimento começa aos 21 anos. Então a gente está num processo de envelhecimento constante. E se eu não cuido de prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, naquilo que está mostrando uma deficiência nutricional, por isso que eu quero que vocês façam um rastreamento. Quem não fez, vai lá no evento e faz o rastreamento. Então, aquilo que você está sentindo te avisa o que está aí causando uma hipersensibilidade, um gatilho para a síndrome fúngica e também uma deficiência do seu sistema imunológico, tá bem? Bom, vi aqui bastante comentários de coisas que eu já respondi. A Dayana colocou, nunca tive sintoma de síndrome fúngica, comecei um relacionamento e tive infecção urinária e agora veio a bola de neve. Tenho paladar infantil. É bom, Dayana, se você tem paladar infantil e você teve essa queda de imunidade, você tá aí com a síndrome do namorado novo, né? Então você tá tendo troca de microbiota com essa pessoa, por mais que você use camisinha, você beija essa pessoa, então você tem troca de microbiota. Então não é um suplemento isolado que vai resolver. Te indico, te oriento a fazer os testes, porque sim, você pode ter síndrome fúngica sem ter candidíase, tá? No meu caso, como eu já dei o exemplo aqui pra vocês, síndrome fúngica não se resume a ter um sinal e sintoma de coceira vulvovaginal. Há muitos outros sinais e sintomas. Então, aplica os testes para você entender melhor o conteúdo do que eu estou falando aqui. Aqui nas lives, pessoas bem nutridas, é uma lapidação. Então, é uma lapidação do que está acontecendo no evento. Então, se você está caindo aqui hoje, é a primeira vez que você me vê, ou você já vem me acompanhando há algum tempo, mesmo assim, vai lá e aplica os testes. Faz isso por você, não é por mim. É por você. Independente se você vai começar o seu tratamento agora ou se você vai deixar o seu tratamento para fazer em 2023. Não importa a data. Mas coloca no papel, veja como você está hoje. Veja o seu ponto de partida e coloque onde você quer chegar. O que você quer fazer por você, o que você quer melhorar ainda agora e qual é a mulher que você deseja ser. Quais são os frutos que você quer colher? Então você quer colher, quer ser. Eu falo isso porque eu sempre visualizei a mulher que eu gostaria de ser. Então eu ficava olhando e analisando, né, o crescimento e falava assim, nossa, eu admiro isso em uma certa pessoa, admiro isso numa outra pessoa. E é assim que a gente vai traçando aquilo que a gente quer pra gente. Então quando eu falo aqui pra vocês de síndrome fúngica, vai muito além de tratar a síndrome fúngica. Vai de forma muito profunda na autoestima, no resgate daquilo que você talvez tenha esquecido, daquilo que você tenha deixado de lado, dos sonhos, das realizações, da sensação de prazer e bem-estar. Resgata isso, tá? Então vai lá e faz os testes, faz isso por você, tá bem? Então, se você quer saber se você tem dúvida se tem ou não síndrome fúngica, se tá com a imunidade boa, tá com a imunidade ruim, todos os testes estão disponibilizados de forma gratuita. Você não vai pagar nada para fazer. E se você fosse passar com um nutricionista, você ficaria 30, 40 minutos para responder esses testes para começar ali a conversa, que aí ia durar mais 20 minutos, 30 minutos. Entendem? Então, estou disponibilizando a primeira parte do método de forma gratuita para vocês enxergarem o ponto de partida e para vocês visualizarem aquilo que vocês desejam. Os testes, pessoas bem nutridas, estão ali no link do perfil, tá bem? E aí depois você pode entrar no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, que lá dentro do grupo você tem acesso, caso você não abra e-mail. Eu sei que muitas pessoas não abrem e-mail, mas você pode acessar o grupo, que serão sempre enviados por lá. E hoje vai ser liberado o 3º episódio, tá? Então, são a série de 3 vídeos, tá certo? Os 3 episódios com os materiais para vocês. Então, não tem custo. O custo que você tem é de separar um tempo para cuidar de você, tá bem? Nossa, eu tô vendo aqui muitos relatos, que bom, tantas pessoas engajadíssimas participando aí, fazendo os testes, gostando bastante, tá? Daniele perguntou se baixa de progesterona pode ser gatilho. Sim, tem uma live com uma ginecologista, tá aqui no meu feed, depois assiste, Daniele, que pode te ajudar, tá certo? Mas não é isolado, é bem provável que esses gatilhos que eu citei hoje aqui pra você tenha descontrole em algum deles.
e isso reflete também aí no seu quadro de síndrome fúngica. Produtos químicos aí em cabelo, tá? A Elisa tá perguntando se tem gatilho. Pode ser gatilho, tá bom, gente? Pode ser sim, mas como eu reforço, não é um gatilho isolado, é uma soma de gatilhos que acontecem na nossa vida. Então, cada pessoa tem a sua história, a sua cronologia, eu tenho a minha também. Então, você tem a sua, você teve o seu despertar por uma série de coisas que aconteceram na sua vida. E por isso que você precisa aplicar os testes para você parar para pensar e enxergar essa cronologia, tá bem? Tem gente falando assim, Sheila, o seu antes e depois. Tá lá no vídeo, mulher. Vai lá, Tânia, assistir o episódio 1 do evento Desvendando a Síndrome Fúngica. Eu conto lá a minha história pra vocês, tá bem? Pra que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer ser humano, profissionais da área da saúde também, tá? Por isso que há nutricionistas que estão fazendo tratamento, porque como eu disse, inclusive ontem, às vezes você está cuidando dos outros. Eu, por muito tempo, fiquei cuidando de muita gente. Eu trabalhava em ambulatório, eu atendia muito. E as pessoas que passavam comigo no ambulatório, eu trabalhava na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu trabalhei 6 anos lá. Eu entrei como estagiária e fui contratada como nutricionista. E, gente, lá, as pessoas que vinham passar em consulta comigo, não é porque elas queriam passar com o nutricionista. Elas eram obrigadas a passar comigo. Porque elas passavam pelo periódico e dava alterações nos exames, aí jogavam para a nutricionista. Falavam lá, vai lá com a Sheila que você precisa se tratar. Então, eu fiquei muito tempo lidando com pessoas que não queriam melhorar a nutrição, que não queriam se cuidar. Então, isso foi um consumo de energia muito alto, cuidando dos outros, incentivando nutrição para quem não queria receber nutrição. Eu trabalhava num ambiente de pessoas que não tinham esse olhar carinhoso para a nutrição, porque na época, né, gente, 2009, nutrição ainda era algo muito distante para a vida de muitas pessoas. Hoje, os médicos maravilhosos com quem eu trabalhei lá já têm uma elevação do nível de consciência muito maior, né, comparado a hoje. Claro, a evolução da nutrição, da ciência da nutrição aconteceu, até por isso que alguns médicos foram estudar nutrologia, né? Por isso. Então, assim, nutrição tem poder, é poderoso e tem momentos que a gente tá voltado, tá cuidando dos outros e não cuida da gente. Então, agora eu espero de coração que você tenha o seu despertar, que você cuide de você, que você vire essa chave, coloque esse foco, essa energia para você estar ótima, para você colher frutos, para você poder evoluir nos outros pilares aí da sua vida, para você ser a mulher que você sempre desejou, que você sempre quis, que você visualizou. E se você ainda não visualizou esse futuro não tão distante, coloca no papel, coloca quem você quer ser, quanto você quer ganhar, como você quer estar de estética, quem você quer estar, quem você quer que esteja aí do seu lado, qual é a saúde que você deseja, qual é a vida que você deseja. E para você ter tudo isso aí na sua vida, uma coisa não pode faltar: saúde, tá bem? Um ótimo dia para vocês. Já eu vou entrar ao vivo também com uma bem nutrida que está no método para a gente conversar sobre o tratamento dela. E espero que vocês continuem aí acompanhando os conteúdos do evento que está aqui no link do perfil, tá bem? Um grande beijo a vocês, ótimo dia!